Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui novamente em mais uma doutrinária interativa, nesse domingo de manhã, tá? E eu serei o facilitador do tema de hoje, né? Meu nome é Hélio Camida, e o tema de hoje será a caridade material e a caridade moral. E seguindo, né, essa proposta da doutrinária interativa, hoje nós contamos com a presença, né, com a participação da nossa amiga Neuma, que vai dar um bom dia para vocês. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Como o Hélio falou, hoje nós vamos fazer mais uma palestra interativa e que Deus nos abençoe a todos e nos conduza nesse momento. Tá, então, inicialmente, né, antes da nossa palestra, vamos fazer aqui uma breve oração, tá? Então, gostaria que todos que estivessem aqui agora fechassem os olhos, inicialmente agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, para que possamos, em mais uma manhã, estarmos aqui aprendendo sempre um pouco mais e que possamos também solicitar, né, o auxílio dos companheiros do plano espiritual e que então podemos iniciar a nossa atividade de hoje. Que assim seja. Bom, então, como eu havia dito, né, então nós estamos aqui seguindo aqui o Evangelho, nós estamos aqui no capítulo 13, e hoje nós vamos estudar aqui, vamos falar sobre os itens 9 e 10, na qual o item é a caridade material e a caridade moral. Tá? Então, quem tem acompanhado aí as palestras dos domingos, né, que aí quem segue também o Evangelho, a gente vem nesse assunto, né, da caridade, fazer o bem sem ostentação, né, o óbolo da viúva. E aí, hoje, seria a caridade material e a caridade moral. Tá? Então, aqui, fazendo uma breve leitura, que ele fala o seguinte: amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que queríamos que nos fosse feito. Então, se fosse seguidos nesse mundo, seríamos todos perfeitos, nada mais de ódio, de divergência, direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. Tá? Então, seguindo essa premissa, né, do que amemos uns aos outros e façamos a outrem o que queríamos que não fosse feito. Tá? Então, realmente, ele fala que se a gente, né, se a humanidade pudesse seguir, né, esse preceito, realmente nossa vida, né, talvez a vida da humanidade, ela seria muito diferente, né? Porque se a gente gosta de ser tratado bem, então trate as outras pessoas bem. Então é a questão da ação e reação, tá? Então, infelizmente, né, a gente percebe que nós passamos aí por diversas dificuldades, né, sociais, né, de interação com outras pessoas, tá? Muitos porque realmente não conseguem, né, aplicar isso efetivamente em suas vidas. Né? Então vejam que se a gente começar por esse princípio, se cada um amasse, se fizesse tudo o que gostaria que fosse feito, tudo seria diferente. Né? Aí vem também essa questão, né, da mesa, né, da mesa do supérfluo, né, o supérfluo da mesa do rico, né, se pudesse então ofertar àqueles que precisam, seria um ato de caridade. Ele fala o seguinte: ricos, pensai um pouco nisso, ajudai com o que tens de melhor os infelizes. Dai, porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito, para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Tá? Então, aí também, para chamar a atenção de que nossas ações, né, ou seja, nossas boas ações, vai refletir na nossa vida futura. Então, quem já estuda o Espiritismo há mais tempo, né, nós estamos aqui num processo reencarnatório, nós estamos aqui numa evolução espiritual, e o que vai importar seriam as nossas ações. Então, tudo aquilo que a gente fizer de bom vai reverter logo nas nossas próximas encarnações. Então, se a gente faz aqui o bem, quando a gente, então, né, ele fala assim, né, quando se despede aqui do envoltório terrestre, quando a gente retorna à pátria espiritual,
que vai sendo colocado, olha, o que é que você fez de bem, o que é que você conseguiu fazer de bem às outras pessoas. Tá? Então ele continua, desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, a que cada um pode praticar, a que nada custa materialmente, entretanto, a que mais difícil de se pôr em prática. Bom, então o que a gente tem falado muito é a caridade material. Tá? Então ele, como ele falou, né, então o que vai sobrar na mesa do rico, dá realmente àquele que está em extrema necessidade, né, passando fome e por aí vai. Só que aí vem nesse capítulo, vem na verdade nesse item, né, da caridade material e agora da caridade moral, né? Então, ainda ele fala de uma coisa que ainda ela chama atenção, né? Que é considerado que a caridade moral ela seja ainda mais difícil de se colocar em prática. E aí a gente vai desenvolver daqui a pouco. Bom, aqui na leitura aqui do Evangelho, então, quais seriam, então, os tipos de caridade moral? Né? A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde estáis encarnados no momento. Tá? Saber se calar para deixar falar o mais tolo, saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer, não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que frequentemente, erradamente, se creem acima de vós. Tá? Então, não anotar os erros de outrem é caridade moral. Então, vejam que, por alguns desses exemplos que o Evangelho coloca, né, de como é que a gente pode se fazer a caridade moral, é realmente as nossas batalhas diárias, né, dos problemas de relacionamento com outras pessoas. Por quê? Todos nós somos imperfeitos. Tá? Então, nós somos imperfeitos, as outras pessoas. E nesse mundo de imperfeição, né, é que vem a diferença de como é que a gente vai lidar. Então, por isso que a gente, né, precisa se apegar, né, seguir as instruções do Evangelho segundo o Espiritismo, de que a gente precisa fazer a nossa parte. Como é que a gente vai praticar essa caridade moral? Então, que ele fala de, né, consiste em suportar uns aos outros. Só que ele fala, e é o que menos vocês fazem. Tá? Que é justamente, como eu disse, nas nossas batalhas diárias, nossas dificuldades de relacionamento com outras pessoas. Por quê? Se a gente recebe uma palavra, né, alguém trata mal a gente, né, ou seja, a gente vai querer revidar. Tá? Então, a gente não está suportando aquilo. Então, a gente vai ficar bravo, a gente vai revidar. E a gente sabe que, dentro de um processo de discussão, né, uma vez que os dois, as duas partes não vão abrir mão realmente de quem é que está com a razão, geralmente é aquela que vai considerar, aí realmente vira uma briga, né? E aquela briga ela pode terminar naquele momento, mas depois vai ficar aquele sentimento, né, de ódio, de mágoa, e aí é que vai desencadear muitas vezes outros fatores, né, indesejáveis, tá? Então ele continua, entretanto, essa caridade não deve impedir a outra, ou seja, a caridade, né, moral não vai suprimir a caridade material, evidentemente, tá? Mas pensai, sobretudo, em não menosprezar o vosso semelhante. É preciso lembrar, sem cessar, que no pobre rejeitado, talvez, repilais um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente em posição inferior à vossa. Bom, aí ele volta de novo, muitas vezes pela questão material. Né? Então, aquela pessoa que vem lhe procurar ajuda, né? Então, lógico, a gente vai ajudar naquilo que a gente puder. Né? Mas, né, lembre-se que nós estamos num processo encarnatório, né? Nós estamos aqui vindo nessa encarnação, né? Então, talvez nós viemos numa posição melhor do que as outras, né? Mas a gente sabe que depois, quando a gente retornar à pátria espiritual, que ele fala assim, qual seria o desespero das pessoas que, quando se reencontrarem no plano espiritual, né, de se relembrarem momentos de que aquela pessoa, né, veio lhe procurar ajuda e você simplesmente ignorou. Tá? Então, ou seja, olha o desespero que quando a gente retornar à parte espiritual, a gente não pode, então, acontecer. Então, é por isso que a gente deve fazer o bem.
não importa a quem, porque dentro desse contexto a gente não sabe quem são essas pessoas que estão vindo até nós, né? Porque em outras encarnações poderia ter sido pessoas próximas, né? E aí por isso que vem esse desespero ao reencontrar no plano espiritual, né? Então, gente, para que a gente, né, deixe, né, nossa doutrinária interativa, como disse, então Neuma está aqui e eu vou fazer algumas perguntas a ela, né? Que então está me lembrando que a gente está seguindo o roteiro sistematizado e eu vou colocar algumas perguntas para Neuma, né? Para poder então aqui a gente relembrar de algumas passagens ou ainda reforçar e colocar outros posicionamentos, tá? Bom, então aqui a gente vai fazer a primeira pergunta para a Neuma. Então, primeiro, qual a diferença entre caridade material e caridade moral? Antes de começar a gente conversar um pouco sobre caridade moral e caridade material, uma coisa que me chamou bastante atenção nesse tema é o convite que faz no início da mensagem, né? Que faz um convite, aquele convite que Jesus faz a todos nós, de amar uns aos outros e fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fizéssemos a nós. Então, esse pensamento, para mim, ele é muito importante. Para mim, não só para mim, mas para toda a humanidade. E aí a gente parte para falar qual é a diferença, o que de fundamental, o que de mais forte traz, que a gente pode diferir uma caridade da outra. Então, a diferença entre a caridade moral e a caridade material é que, como o próprio nome já diz, a caridade material é aquela ajuda que você dá ao próximo, nesse mundo da matéria onde nós estamos, e que nós necessitamos de coisas para que a gente possa viver essa nossa encarnação. Então, a gente vive num mundo onde a gente trabalha, a gente tem que dar conta das nossas necessidades orgânicas e das nossas necessidades enquanto sociedade, que é a forma que nós vivemos. Então, nós precisamos nos alimentar, né? Nós precisamos de medicamento, nós precisamos de uma série de coisas para viver nesse mundo que nós estamos. Então, como ele colocou no início, alguns de nós vêm numa situação mais confortável, digamos assim, e outros vêm numa situação em que necessitam mais. E como ele bem colocou, a gente vai relembrar aí também a questão do projeto encarnatório de cada um, que a gente não vai adentrar a isso. Então, a caridade moral, ela pede a cada um de nós que a gente, amando esse próximo, como Jesus trouxe para a gente essa mensagem, esse ensinamento, a gente querendo do outro aquilo que nós gostaríamos de receber, então a gente estende esse amor no sentido de ajudar esse irmão que pouco tem, né? Então, é um alimento, é um medicamento, né? É algo que ele está necessitando para a vida dele aqui, nesse momento, no mundo da matéria. E a caridade moral é aquela onde a gente vai dizer, mas eu nada tenho. Eu também estou numa situação igual a desse meu irmão que está necessitando, né? Eu estou num sufoco, eu não tenho dinheiro, o que eu vou dar? E aí é colocado para a gente que existe uma série de possibilidades que a gente pode fazer essa caridade moral, né? E que a gente vai colocar ao longo do texto, mas aí a gente já pode estar dizendo para vocês que é aquele momento em que você se doa para o seu irmão, aquilo que você traz verdadeiramente de você, é algo seu, do seu íntimo, né? Da sua consciência, é numa palavra, é num conselho, não é? É você ver que aquele irmão está trilhando um caminho que vai trazer ainda mais sofrimento para ele, então você chega até ele e você dá um conselho. Você ajuda com uma prece, você ajuda com uma oração, você ajuda com bons pensamentos. Mas eu não posso estar com ele agora para estar falando pessoalmente. Mas através do nosso pensamento, através do nosso desejo, a gente pode estar emanando para ele pensamentos bons, né? Desejo de que tudo melhore,
orando sempre para que ele encontre um caminho certo e para que as coisas melhorem para ele. Então, tem essas duas formas de a gente ajudar. É por isso que lá no Evangelho vai dizer que a gente tem sempre uma possibilidade de ajudar o nosso irmão. Cabe a cada um de nós, né? E até que ponto a gente aceitou esse convite de Jesus de amar o próximo e de estar fazendo aquilo que a gente gostaria que fizesse para a gente. Aí a gente vai encontrar todas essas possibilidades de ajudar, tanto materialmente como moralmente. Bom, aí vocês veem que realmente por essa resposta bem elaborada de Neuma, ela basicamente ela já contempla, né, esses itens 9 e 10, tá? Só que ainda a gente vai colocar algumas outras questões, porque vem realmente para poder auxiliar a gente refletir sobre esse tema em outros aspectos. A outra questão, dar mesmo do que nos sobra, não seria estimular a ociosidade do próximo? Aí o que você acha? É engraçado que agora eu lembrei, quando a gente para no sinal, geralmente vem alguém pedir para a gente, né? E a gente tem aquele nosso hábitozinho, que é tão difícil, pelo menos comigo, e eu só posso falar de mim, de mudar, né? A gente olha aí, só porque ele está com uma roupinha limpinha, está arrumadinho, mas será que precisa? Mas esse homem poderia estar trabalhando, mas a gente não conhece a história de cada um. Não é? A gente não sabe o que ele está passando, qual é o sofrimento que ele traz, qual é a história de vida dele, porque ele está ali naquele local, pedindo aos outros algo que ele não consegue ter, seja lá por qual motivo que for. Então, quando eu me proponho a esse convite de Jesus de amar o outro, eu vou dar porque eu verdadeiramente estou desejando ajudar a ele, independente de qualquer coisa. Né? Então, eu deixo o meu julgamento de lado, olho para aquele outro que está à minha frente como uma extensão de mim mesma, enquanto humanidade. Né? Ele é meu irmão, ele é filho do mesmo Deus, que é único e que nos ensina a amar. Então, eu olho para ele e digo, bom, agora ele está me pedindo. Se ele está se colocando nessa situação de estar sendo pedinte, né? É porque realmente ele necessita, seja lá em que âmbito for da sua vida. Então, se o meu desejo vem de ajudá-lo, eu simplesmente vou ajudar. O que ele vai fazer com aquela ajuda já é dele, né? Então, eu não acredito que a gente vá, de forma alguma, estimular essa ociosidade, essa preguiça, né? Porque aí daria até tema para uma outra palestra, né? Mas eu acredito muito que aquelas pessoas que estão nessas situações, desabrigados, nas ruas, e que elas se colocam como pedinte, é porque realmente elas estão necessitando. E cabe a cada um de nós, enquanto irmão, né, oferecer essa ajuda. Oferecer essa ajuda, e essa ajuda ela pode ser ainda maior e melhor quando a gente parte do pressuposto que a gente pode dar continuidade a essa ajuda orientando. Se a gente não pode orientar, mas naquele momento que a gente dá com muito amor, com muita humildade, a gente ter a possibilidade, talvez, de dar uma palavra para ele, dizer a ele que ele vai conseguir, que ele vai sair daquela situação, não é? Que isso vai estimulá-lo. Então, eu não acredito na ociosidade quando a gente faz uma caridade, porque a caridade ela vem toda a partir de uma necessidade, de um sentimento. Não é? Ok. Aí eu já vou emendar duas questões que têm a ver entre elas. Que reflexo terá a ajuda que prestarmos ao próximo quando nos encontrarmos na vida espiritual? Por que não devemos repelir aquele que nos pede ajuda? Então, são duas questões que estão interligadas aí na resposta. Eu acho essa pergunta fantástica. Se você me fizesse ela alguns anos atrás, tadinha de mim, eu ia dar uma pergunta eu ia dar uma resposta muito perdida. Mas hoje, daí a importância do conhecimento. Mas hoje eu digo para você o seguinte: o bem ele sempre volta.
Não tem como. Independe da religião, independe daquilo que você acredita, né, independe do contexto que você se encontra, essa ação do bem que você faz, ela sempre volta para você. Então, fazer o bem a quem quer que seja e aonde quer que ele esteja, só vai nos beneficiar. E aí, quando a gente traz essa perspectiva para o mundo espiritual, a gente se alegra ainda mais, porque a gente sabe que essa nossa vida aqui, agora, nesse plano terreno que nós vivemos, na matéria, ela é passageira, né? Quando a gente está estudando e a gente vai tendo conhecimento do mundo espiritual, a gente compreende que aqui é realmente só uma passagem, que é tudo muito rapidinho, não é? Então, o voltar para casa, o voltar para o mundo espiritual, é o voltar para a nossa verdadeira essência, que é voltar para a casa do Pai, né? Como a gente já leu em alguns lugares. Então, todo aquele bem que você fez, ou todo aquele bem que você deixou de fazer, quando você retorna ao mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa, que a gente toma consciência, enquanto ser espiritual que nós somos, enquanto espírito imortal que nós somos, o véu é retirado, né? E a gente toma consciência numa amplitude verdadeira e profunda, e a gente vê, poxa, como é que eu não ajudei? Então, primeiramente, aquilo vai afetar a mim, ao meu espírito, a mim, porque foi algo que eu deixei de fazer, que eu poderia ter feito e eu não fiz. Então, aquilo primeiro vai afetar a mim. E talvez aquilo seja o que a gente chama de inferno, talvez não, né? O meu inferno interior, porque aquilo vai me atormentar. Né? Porque eu vou, como é que eu tive a oportunidade de ajudar o outro e eu não ajudei? Né? Então, esse é um dos aspectos que eu penso muito. E uma outra questão é que, quando eu deixo de ajudar alguém, e a gente lembra que aqui, quando nós estamos no plano terreno, a gente está com aquele véu, né, do esquecimento, porque muito a gente não pode lembrar, e quando aquele véu é retirado lá no mundo espiritual, quando a gente retorna, e a gente olha e diz assim, meu Deus, como é que eu não ajudei aquela pessoa? Aquela pessoa que é tão amada por mim, que eu amo tanto, que talvez de outros momentos, né, de outras vidas, que é um espírito muito ligado a mim, muito amado a mim, e muitas vezes é um espírito que eu me comprometi em ajudar. E eu não ajudei. Eu perco essa oportunidade, entende? E aí, quando eu chego lá, isso vai mexer profundamente comigo, enquanto ser espiritual. Né? Eu vou ficar triste, eu vou sofrer, eu vou querer uma nova oportunidade, eu vou pensar, meu Deus, eu pedi tanto aquela oportunidade de ajudar, eu me comprometi com aquela pessoa, eu disse a ela que eu estaria junto com ela, e eu não ajudei. Então, nesse texto que a gente tem estudado, inclusive ele traz uma fala que diz assim, que me lembrou muito aquele filme de André Luiz, né? Quando ele retorna, que ele está lá, e ele se encontra com aquela senhorinha que ele atendia todo final de tarde no consultório médico dele. Ele atendia uma senhora com seu esposo. E ele não atendia assim muito, porque era ele que queria, ele desejava, mas ele tinha uma secretária, e essa secretária ajudava aquele casal, e como eles tinham uma relação muito boa, pelo menos o filme passa isso para a gente, da secretária de André com André, aí ele acaba atendendo aquele casal, ele está sempre atendendo, eles estão sempre retornando, até que eles partem para o mundo espiritual, e quando ele chega lá, que ele se encontra com ela, ele descobre que ela é a única que orou por ele. Né? Quando ele vai a um dos ministérios para ver quem é da família, ele naquela ânsia de querer rever a família, de saber como está, e a pessoa responsável diz assim, olha, só tem uma oração aqui para você. E aí ele toma aquele choque, né? Ele cai em si, ele vê que a pessoa que orou por ele
foi aquela que ele ajudou. Aquele que ele teve a oportunidade de ajudar. Então, pode acontecer também com nós, o que aconteceu com o André, de ter se alegrado, né, e de ter recebido aquelas preces, ou ficar muito triste, por perceber que tivemos a oportunidade e não fizemos. Então, é aquilo que são os tesouros que nós levamos para o mundo espiritual, né? Porque o mundo da matéria a gente não leva nada. O que a gente vai levar são essas nossas ações para que a gente possa estar em estado de paz e equilíbrio. E aí, Neuma, como você está discorrendo muito bem, tá? Vamos colocar aí a última questão, né, para a gente amarrar aí o tema de hoje. É possível se fazer caridade quando se dispõe de poucos ou mesmo de nenhum bem material? Você já comentou um pouquinho lá na nossa primeira pergunta, mas só dá uma discorrida melhor aí sobre o que você acha. Hoje eu tenho certeza 100% que sim, né? Em quantos momentos da minha vida eu mesma pensei assim, um dia, quando eu tiver bastante dinheiro, eu vou fazer isso, eu vou ajudar alguém a fazer aquilo outro, e hoje eu percebo a minha imaturidade espiritual, né? Porque hoje eu tenho conhecimento e eu sei que mesmo que eu não pudesse caminhar, mesmo que eu não pudesse falar, mesmo que eu não pudesse ir a outros lugares, daqui de onde eu estou, eu posso ajudar. É claro que, como a gente colocou no início, que a ajuda, a caridade material, ela é muito importante, né? Porque a fome, né, a falta de um medicamento para a pessoa que está doente, ela é muito importante. Emmanuel, ele vai trazer uma mensagem fantástica quando ele vai falar do dinheiro, lá no livro dele, Emmanuel, se não me engano. E ele vai falar da importância do dinheiro, né, para essas ajudas materiais necessárias que a gente está falando, de um alimento, de um remédio para que ele está doente, né? E é claro que isso é muito importante, mas mesmo que eu não tenha nada, que eu também esteja na mesma situação daquele meu outro irmão, sem um centavo, sem um dinheiro para comer, nada, ainda assim eu posso ajudar. E talvez eu possa ajudar de uma forma ainda mais reconfortante, né? No sentido de dar uma palavra de apoio, de ajuda, de dizer que nós estamos juntos, que as dificuldades estão aí, mas a gente vai passar por elas, porque aqui na vida tudo passa. Né? Chico já dizia isso de uma forma fantástica. Ele dizia: tudo vai passar, a alegria vai passar, a tristeza vai passar, a doença vai passar, porque nada é eterno. E os problemas, eles também vão passar. Cabe a cada um de nós nos conscientizarmos disso. Então, assim, eu posso estar dando essa palavra a esse meu irmão, que está em desespero, que está angustiado. Olha, meu irmão, você está passando por isso, mas você vai ver, daqui a pouco vai passar. E a gente vai estar conversando de novo e relembrando aqueles momentos difíceis e percebendo que passou, que hoje a gente já está numa outra situação, que nada é eterno. E pensar também em algo, gente, que eu acho assim muito importante, que a gente passa por coisas que são necessárias às nossas vidas, né? Talvez a falta de algumas coisas, elas sejam importantes para despertar em nós os verdadeiros valores. Né? Então, eu posso e devo ajudar materialmente e moralmente. E eu trago um exemplo fantástico que a gente tem, todo mundo tem, independente da religião, que é Jesus. Jesus foi aquele que mais caridade moral fez. Né? Jesus ouviu a todos, Jesus falou com todos, Jesus comeu com todos. Né? Jesus, quando disseram assim, olha, naquela passagem que tem lá, não sei se Lucas, não me lembro bem, que ele diz assim, olha, tua família está lá fora. Ele diz, quem é a minha família? A minha família são todos vocês. Né? Então, ele dá essa palavra de amor, ele nos traz para junto dele, para o seu coração. E nós podemos fazer o mesmo. Tá certo, Neuma. Então, assim, para a gente não alongar, né, demais aqui a nossa explanação, eu vou agradecer, então, a sua excelente participação, né? Eu acho que você pôde contribuir bastante com o tema de hoje, tá?
E assim, só para finalizar, né, de que nessa passagem aqui do Evangelho, então, assim, vamos focar realmente nos tipos de caridade que podemos praticar. Então, caridade, ela não é apenas material, como aqui foi colocado, nós também temos diversas formas de também fazer a caridade moral, né? E também fazer o nosso exercício de que, como em muitas situações, a caridade moral acaba até sendo mais difícil. Difícil que quer dizer assim, para aquelas pessoas que têm aí pelo menos uma condição mínima, né, de sobrevivência, tá? Então, sendo assim, a gente vai encerrar, nós vamos aqui fazer uma prece de encerramento, tá? E que então, nesse momento, né, em nossos lares, nos locais onde nós nos encontramos, que possamos receber tudo aquilo que seja necessário, né, que possamos estar recebendo aqui do plano espiritual, da equipe que sempre nos auxilia, todas essas energias para o nosso fortalecimento, né, que a gente possa estar ali sempre firmes em nossos propósitos, tá? E que possamos continuar a nossa caminhada de uma forma com muita fé, acreditando sempre no amor do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. E sendo assim, nós vamos nos despedindo, né, desejando um excelente domingo a todos, né, e até a próxima vez.